urgente e por isso o plantão tá no ar. Cara, dá aquela martelada no like, deixa o seu comentário. A gente tá ao vivo daqui a pouquinho com a nossa super live, mas eu precisava gravar o vídeo da tarde que tá atrasado, mas com informação urgente. Bomba! O Adson, atacante do Vasco, meia atacante, pode estar deixando o gigante da colina. Outro nome, Vanbergar. Quem é esse cara? O novo atacante que está no radar do Vasco da Gama. Vamos falar também de João Vitor e Estrela, situações de lesionados no Vasco da Gama. Uma decepção muito grande e uma notícia que chocou o elenco por conta de um bom momento que o João Vitor vinha vivendo no Vasco da Gama. Esse vídeo é um oferecimento da Estrela Bet, primeiro link fixado nos comentários. Crie sua conta, deposite R$10 e me chame lá no @vascanelas, que eu vou te colocar no grupo para você concorrer a essa camisa aqui, a mais essa camisa aqui também que nós estamos sorteando. Então dá aquela martelada no like, eu toco a vinheta, você se inscreve na Estrela Bet e eu volto te contando tudo com o vídeo do empresário do Adson falando que tem consulta para vender o jogador. Situação de lesionados no Vasco da Gama. Vamos falar sobre João Vitor e também sobre o atacante, o meia atacante Guilherme Estrela, dois jogadores que sentiram na última partida. Vascaíno e vascaína, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever aqui no canal para muitas informações exclusivas do nosso gigante da colina. Bom, o João Vitor hoje teve a sua situação atualizada pelo Vasco da Gama, que enviou no nosso grupo de imprensa as informações. O João Vitor sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito, é o ligamento da lateral do joelho da perna direita, falando a grosso modo para que você possa entender. Nada demais, não é uma lesão gravíssima que vá colocar o jogador, por exemplo, numa mesa de cirurgia, mas é uma lesão grave o suficiente para tirá-lo por pelo menos 6 semanas dos jogos do Vasco da Gama. Ou seja, o João Vitor só volta lá no segundo turno. Situação grave, complicada, chocou o elenco. As pessoas ficaram chateadas. Por quê? O João Vitor demorou a engrenar no Vasco. Nos últimos jogos, vinha sendo um dos destaques, estava jogando muito bem. Ele e Maicon casaram muito bem ali na zaga e estava, inclusive, recebendo muito elogio do Rafael Paiva internamente, até externamente, o Rafael falando muito bem do jogador. Situação que complica, porque o Vasco vinha numa crescente defensiva, com o João Vitor jogando na vaga do Léo, e agora, pelo que me consta, provavelmente teremos o retorno do Léo à zaga. O Léo está sem confiança do torcedor, ele mesmo é um jogador que não tem demonstrado mínimo de confiança, está passando por um momento complicado, mas agora é o que tem para hoje. Não adianta a gente aqui criar muita loucura. A real é que o zagueiro Léo é hoje o mais capacitado. Você confia mais no Rojas ou no Léo? Nos meninos da base ou no Léo? A realidade é que o Vasco também vai ter que ir ao mercado para buscar zagueiro. Inclusive, tem uma proposta pelo zagueiro André Ramalho na mesa do atleta e o Vasco espera um retorno do jogador e seus empresários ainda dentro dessa semana, beleza? Agora, em relação ao Guilherme Estrela. O jogador teve uma lesão micro no seu menisco, mas nada demais. O Estrela, para ver, né? Por enquanto não preocupa. Não é um jogador que a princípio vai desfalcar o Vasco no jogo de quarta-feira. Obviamente, testes vão ser feitos, vão ver se o Estrela está sentindo dor, se o Estrela está sofrendo para treinar. Caso ele treine bem amanhã, ele deve ir para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Partida essa, 8 da noite, cobertura completa do nosso canal, aqui no canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco, com o Lineker direto de São Januário. Agora você vai no like e eu vou falar sobre a situação de contratações e a possível saída do meio atacante Adson do Vasco da Gama.
E o Vasco comprou o meia atacante Adson por cerca de 6 milhões de euros no começo do ano. Isso gerou polêmica. Muita gente acha que o Adson é até útil para o elenco, mas não é um jogador para essas cifras. O empresário do jogador discorda disso. Inclusive, ele foi hoje ao Denilson Show podcast e lá ele colocou claro: tenho consultas de um importante time do México pelo Adson, jogador do Vasco da Gama que tem 5 anos de contrato. Ele até fala um pouco sobre a SAF do Gigante da Colina. Eu vou colocar na tela para que você possa assistir o empresário do Adson falando sobre a situação. Que eu falei que o Adson poderia voltar, eu falei para 3 clubes brasileiros. Os 3 gostariam de contratá-lo. Só que o Vasco, no projeto 777, que a gente está começando a entender melhor esses projetos, que é um outro ponto importante do que essas SAFs representam para o futebol brasileiro. A gente ia entrar nesse assunto. E que a gente precisa de um pouco mais de verdade. E aí o Adson vem para o Vasco. E eu posso falar uma coisa? Hoje a gente tem consulta importante do Clube do México. Que ele recentemente contra o Fortaleza jogou bem na Copa do Brasil. De novo, o jogador bom joga em poucos clubes. Exato. Mas talvez para o Vasco e para o Adson, com esse tumulto que está de gestão, por mais que a gente tenha, você deve ter uma admiração enorme pelo Pedrinho. Sim. Enorme. Muito. Pessoas como o Pedrinho têm que estar em diversas posições no futebol. É isso. O Adson talvez seja bom pro Vasco se a gente traz os mesmos 6 milhões de euros. E deixa o Adson seguir. E não é para ganhar comissão, não. Sim. A comissão é consequência do melhor plano para ele. Exato. Porque o que vai ser o Vasco? Essa é a dúvida. Hoje é uma incógnita. Essa é a grande questão. E o Adson tem 5 anos de contrato lá. Pra ele tá tudo bem. Mas e... Ô Fábio, tem uma... E você, do outro lado, deixe teu comentário aqui, não dá esse mole, não. Eu quero saber de você. Você venderia o Adson nessa situação? As palavras do empresário do Adson te chatearam? Eu não gostei da forma conturbada que ele colocou o Vasco da Gama. A situação tá complicada, mas quando a gente escuta alguém de fora falar, a gente fica um pouco incomodado. Eu não gostei da forma que ele falou, não. Mas vamos falar aqui de Coutinho, Souza e Alex Teixeira. É isso. Até quarta-feira o anúncio deve sair. A situação pode sair a qualquer momento esse anúncio. Eu achei, inclusive, que esse empréstimo do Coutinho é legal. Tá show de bola. Vamos poder ver qual Felipe Coutinho vai jogar no Vasco. É o do Liverpool ou do Al Duhail, que é o time que ele estava jogando lá no Catar? É um Coutinho em alto rendimento ou em baixo rendimento, como aconteceu em outros clubes? Vamos esperar, vamos aguardar e torcer muito pro nosso cria que tá voltando para casa arrebentar com a camisa do Gigante da Colina. Agora eu vou falar de um possível camisa 9 reserva pro Verratti. Andrés Vombergar, jogador de 29 anos, pé direito, é um destro, 1,87 m. Hoje ele tá jogando na equipe do Al Ittihad Kalba, que é uma equipe lá dos Emirados Árabes. Bom, Vombergar é esloveno com ascendência argentina, ou argentino com ascendência eslovena, não sei. Eu sei que o Vombergar é um jogador de altura, um striker, um camisa 9 que viria para compor elenco sendo reserva do Verratti, um camisa 9 clássico de área, aquele jogador que está ali para bater e trombar em zagueiro e viria para brigar por vaga. Mas Corinthians também tem interesse no jogador, o que torna a situação um pouco mais complicada, até porque o Vasco não pretende investir dinheiro em grandes atletas ou um jogador que pode vir a ser aí uma aposta. Um jogador de 29 anos, né, já é um jogador com uma idade um pouquinho já mais velha, não é um jovem de 20 e poucos anos. Beleza? Então tá falado? Expliquei tudo para você, passei a informação. Você vai receber esse vídeo aqui 7 e pouca, 8 horas estaremos ao vivo na super live do nosso canal. Então tô te esperando daqui a pouquinho para a gente falar muito de Vasco e trazer mais detalhes de todas essas situações. Me siga no @vascanelas no Instagram, dá aquela moral para mim. Tamo junto.